Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade especial que nós temos de estarmos reunidos diante dele. Eu pela primeira vez com vocês, mas por certo o Senhor tem uma palavra para nós esta tarde aqui. Amém, queridos? Eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, somente o versículo 13. Amém, meus queridos? Podemos ler? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém. A última carta de Paulo, escrita ao seu fiel e verdadeiro amigo Timóteo, inclusive seu filho na fé, um rapaz com excelentes referências espirituais, herdadas também da avó e da mãe, que são citadas na palavra de Deus. Paulo, porém, vivendo um dos piores momentos da sua vida, já se despedindo, é uma carta em que ele rasga o coração e tem lá um dos textos mais lindos escrito em toda a extensão da Escritura Sagrada, que é quando Paulo pode dizer, porque tinha cumprido com a sua responsabilidade diante de Deus, que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardei a fé, e a convicção de que uma coroa de justiça e de vida eterna estava reservada para ele. Um momento muito difícil, em que talvez até alguns de nós pudéssemos agir de uma maneira totalmente oposta à de Paulo, mas que a experiência que ele teve com o Senhor e os 35 anos desenvolvendo a sua chamada, as viagens missionárias, estruturaram emocionalmente o apóstolo Paulo, e ele estava apto, preparado para aquela condição adversa. Nero, o imperador de Roma, injusto, manda prender o apóstolo Paulo, porque ele queria com isso inibir, impedir o crescimento do evangelho. Uma pessoa ignorante espiritualmente falando, porque é impossível conter ou deter a mão de Deus. E Paulo sofre uma injustiça porque estava preso como um criminoso comum, tratado de uma maneira difícil, bárbara, e vivendo seus últimos momentos, convicto de que iria sim ser levado ao martírio, sofreria esta condição, porque o Espírito Santo o conduzia a estas certezas. Paulo se lembra de escrever uma carta ao seu fiel amigo Timóteo, principalmente preocupado com a continuidade da pregação da palavra, com o legado que deixaria e com a situação de Timóteo. Ainda jovem, Paulo queria conscientizá-lo do que o esperava. Se nós nos propomos a servir ao Senhor, isso não nos trará isenção de provas, lutas, rejeições, perseguições, infelizmente, em algum momento, até mesmo entre nós cristãos. Mas o Senhor nos garante estar do nosso lado. E quando o Senhor nos garante estar do nosso lado, tudo torna-se superável. Inclusive, nós conseguimos desenvolver em nós a resiliência, que
que é a condição de superar-se, adaptar-se a adversidades, refazer-se após as mesmas passarem e prosseguir, como disse o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Nós vemos nesta carta um desabafo em algum momento e uma forma muito especial de um homem no gabarito de Paulo falar, aconselhar, e nós podemos também ver como que Paulo tinha um bom suporte ministerial, pessoas especiais do seu lado. O chamado do apóstolo Paulo despertava pessoas a também terem o desejo de serem chamados por Deus, desenvolvia em pessoas recursos, inclusive emocionais, internos, para levar avante uma chamada, tanto quanto o apóstolo Paulo estava no momento, e Paulo também, ele colocava pessoas em evidência. Timóteo agora estava em evidência, porque Paulo atravessava um momento difícil. Timóteo estava em evidência, mostrando total desprendimento do apóstolo Paulo, dependência total do Senhor, segurança. Paulo não era inseguro, não havia competitividade, porque ele sabia em quem tinha crido, sabia que o Senhor o havia chamado e que há um espaço para todos na obra de Deus. O inverno estava perto. Um inverno rigoroso. Com este pressentimento, Paulo tem a certeza que enfrentaria um desafio, um inverno meteorológico, também um inverno existencial e um inverno afetivo. Se dermos uma olhada, nós vamos ver nos versículos anteriores que ele diz assim: olha, Demas me abandonou, Tíquico mandei para Éfeso, Tito para Dalmácia, Lucas está comigo, traz João Marcos para também podermos compartilhar algumas experiências. Mas agora, no momento, Paulo estava só, na crueldade da prisão, e ele tem a certeza que atravessaria ainda alguns momentos um tanto quanto piores. Escreve a carta a Timóteo e traz algumas recomendações ministeriais, pessoais, e agora ele diz assim: olha, quando você vir, venha depressa, antes que chegue o inverno. Eu quero que você traga alguns mimos que eu deixei em Troade. Troade, uma cidade que Paulo havia passado por ela e que trazia a ele excelentes recordações. Foi em Troade que, ministrando a palavra de Deus, um sonolento Eutico caiu do terceiro andar, foi tido como morto, mas Paulo orou e o Senhor ali o ressuscitou. Outra grande experiência que Paulo teve, e é por isso que estes mimos que o apóstolo Paulo pede para que Timóteo traga são solicitados, é que ali o Senhor apareceu a Paulo e disse a ele assim: olha, passe a Macedônia e vá levar a palavra para o outro lado. Paulo não pensou duas vezes e foi obedecer à voz de Deus. Então, Troade era um local de grandes experiências, de boas recordações do apóstolo Paulo. Momentos difíceis, eles nos convidam à reflexão. E os bons momentos que passamos, eles são motivadores.
Primeiro, porque nós acreditamos na imutabilidade do nosso Deus. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Segundo, nós sabemos que tudo é passageiro. E Jesus mesmo nos diz, olha, deixe que passe cada dia o seu próprio mal. Estas boas recordações que Paulo tem de Troade, elas foram essenciais para este momento. Quantas outras viagens Paulo fez? Por todas elas, passou por perseguições, sofreu rejeições, mas em todos os momentos Deus foi com ele. E as boas lembranças falavam mais alto agora. Se nós não tomamos cuidado nos momentos difíceis, nós nos tornamos como curva de rio. Retemos tudo que é ruim. Só temos más recordações. Jeremias, num momento difícil, em que chorava a queda de Jerusalém, e via tudo destruído, ele disse assim: Senhor, traga em mim palavras que me deem esperança. Por certo, o Espírito de Deus trouxe a Jeremias a palavra de que os pensamentos do Senhor não são os nossos. E que os pensamentos de Deus em meio a tudo aquela dificuldade eram bons para aquele povo. Páginas mudam. Ciclos da nossa história passam. E nós precisamos levar como recordação os bons momentos. Os maus, eles nos forjam a fé, o caráter, nos moldam, nos estruturam, nos estimulam e nos trazem as maiores convicções do Senhor do nosso lado. Agora, quando nós nos tornamos melancólicos, saudosistas no sentido mal da palavra, no aspecto de só nos recordarmos de coisas que não foram boas, ou saudosistas por falta de expectativa em relação ao amanhã, ou insegurança em relação ao hoje, isto pode acarretar, inclusive, problemas emocionais que vão se despontar no físico. Como estamos numa reunião, num seminário voltado à família, todos nós temos os nossos momentos difíceis na família, na vida conjugal, nos nossos relacionamentos familiares, às vezes inclusive com os nossos filhos. Mas os troades precisam falar mais alto. Os milagres que Deus fez, as experiências que tivemos ao obedecê-lo, porque elas serão revigorantes quando acionadas. Ali, numa masmorra insalubre, fria, e que se aproximava um inverno, que a situação seria ainda pior, Paulo lembra-se de Troade. E lembra-se também que em Troade, por mais dificuldade que ele possa ter passado, rejeição, ele deixou amigos, pessoas que o apoiaram, que foram de confiança. Como ele diz assim: olha, quando vier, traga a minha capa, que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Esse amigo fiel, companheiro de confiança, e que Paulo deixou a responsabilidade dele guardar elementos essenciais que faziam parte da sua história. Uma capa, livros e pergaminhos. Nós precisamos desenvolver em nós esta condição de sermos amigos verdadeiros,
de podermos guardar segredos importantes dos nossos amigos verdadeiros. Salomão, o mais sábio da humanidade, e que não haverá outro, porque é intrínseco a ele como uma promessa. Ele diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Paulo foi rejeitado em Troade, sofreu adversidades nas suas viagens missionárias, como eu disse. Sim, mas também o Senhor compensava, preparando homens aptos a recebê-lo em casa, com uma excelente hospitalidade, e que poderiam guardar segredos do apóstolo Paulo. Uma das maiores necessidades do ser humano é falar, colocar para fora os seus sentimentos. E muitos tornam-se, inclusive, carentes disso, que aí foge um pouquinho além da necessidade somente. As irmãs, ainda um pouquinho mais. A maior dificuldade, porém, é encontrarmos pessoas de confiança, estruturadas para ouvir, ajudar em oração e guardar aquele segredo. Parece que todo mundo tem um amigo quando se conta um segredo extremamente íntimo e particular. A coisa vai, olha, de vento em polpa. Se é alguma coisa não muito boa, é pior ainda. E pessoas passam a ser tarjadas por uma simples necessidade, num determinado momento, de um desabafo, confiança na carência de uma amizade, fala e torna-se escravo daquelas palavras. Porque quem ouve não teve a capacidade de guardar. Na casa do Senhor, muita gente machucada, traumatizada, e fora da casa do Senhor, pelo menos mais 2 ou 3 igrejas, de pessoas que sentem pavor em lembrar que em algum momento frequentaram uma casa de oração, porque tiveram a necessidade ou a carência, por um instante de imprudência, não vencendo a si mesmo, e revelaram um segredo, ou deixaram escapar alguma coisa, e aquilo é dito a todos, e ela passa a ser tarjada por aquilo. A Bíblia nos diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento por nosso Deus. Mas o ser humano é só a misericórdia do Senhor. Não consegue guardar um segredo. Casamentos tornam-se falidos. Vivem-se em verdadeiras mentiras dentro de casa por conta de um segredo que não foi guardado por uma amiga, por um amigo, por um obreiro, por uma obreira. Isso é muito sério. Ao lembrar-se de Troade, Paulo pôde refletir: olha, eu sei que o tempo passou, alguns anos haviam se passado, mas eu tenho certeza que Carpo guardou minha capa, guardou meus livros e também os meus pergaminhos. Então traga-os para mim, que eles serão úteis agora, neste inverno. Será que eu tenho sido fiel no que ouço? Será que eu tenho sido um bom amigo com capacidade de ser reservado e guardar o segredo do meu colega e ajudá-lo somente em oração?
e fazendo inclusive que aquilo sirva de experiência para a minha vida? Ou tudo que eu escuto, eu não vou chamar a atenção de ninguém, porque o pastor da igreja está aqui. Eu só vou aplicar a palavra, certo? Então não vou doutrinar. Mas quantas vidas machucadas, porque de forma reservada contaram um segredo, deixaram aquilo ali e foram traídos. Paulo, ele tinha certeza. Timóteo, passe pela casa de Carpo, porque lá estará bem guardado meus livros, meus pergaminhos e minha capa. Eu tenho sido fiel. Aí agora, você tem sido fiel? Em algum momento, até no casamento. Irmã, se você não sente confiança, dobre o seu joelho. A Bíblia diz assim: tranca a porta do seu quarto, ore ao teu pai em segredo. Nem mesmo falar, verbalizar, pronunciar você precisa. Porque antes que haja em mim palavra, ele já sabe o que eu vou dizer. Tranque a porta do seu quarto e ore ao Senhor, mas não conte os teus segredos, as tuas mazelas, a quem não tem capacidade de ouvir. Se isto já aconteceu, refaça a sua história interna, perdoe, releve e tire como uma lição. Mas olha, olhando para frente, para Jesus, irmão, a mesma coisa. Reserve o seu lar, a sua casa, o seu casamento, preserve. Isto é salutar, essencial. Intimidade, às vezes, é dita de uma forma sarcástica, debochada, ou para gerar competição. Isso é muito sério, mas que Deus nos dê um norte esta tarde, uma visão espiritual aberta, para nós entendermos os nossos segredos, os nossos particulares. Levamos ao Senhor e Ele tem a solução. E a solução dele é definitiva. Aí Paulo diz assim: traga a capa. Na época, essencial a capa. O inverno era rigoroso. E quando Paulo diz isso, ele mostra que ele era desprendido e que quando o Senhor deu ordem a ele, olha, passa a Macedônia, ele foi da forma que estava, confiando em Carpo, né? Mas Paulo foi, deixando a capa. Paulo não era preso às necessidades materiais. Está aqui um exemplo. Paulo era desprendido também dos seus bens materiais. Ou seja, não colocava o coração, porque Jesus nos diz que onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Não é errado você ter bens materiais, muito pelo contrário, nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Mas o meu coração não pode estar nos bens materiais. Meu coração precisa estar na coroa da justiça que eu vou receber, como Paulo dizia. Para mim servir ao Senhor, atender o ID, também não posso ser preso às coisas deste mundo aqui. Ele não disse, olha, Demas me abandonou, foi iludido pelas coisas que encantam este mundo aqui. Lucas está comigo. Paulo dá um exemplo aqui de que as necessidades físicas, materiais, não eram prioridades a ele, porque ele descansava no Senhor. Paulo também mostra que ele não tinha outra capa. Não é errado você ter um excelente closet,
Muito pelo contrário. Mas nós precisamos equilíbrio. Sabe por que muitos casamentos ruins? Por conta do consumismo do irmão ou da irmã. Você abre o closet, tem roupa com etiqueta, comprou empolgado. Não pensou. Ou comprou para competir com outro na igreja. Isso é sério. Um exemplo vivo aqui, ó. Traga a minha capa. Também não era uma coisa fácil de se adquirir. Esta capa, ela tinha um relacionamento também com o apóstolo Paulo de gratidão a Deus. A prova maior de que a capa de inverno na época era um gênero de primeira necessidade e não tão simples de ser adquirido é que enquanto Jesus estava sendo crucificado, havia uma disputa já por quem pegaria a sua capa. Aqui está um exemplo vivo. O apóstolo Paulo, desprendido. Ao mesmo tempo aqui, Paulo mostra que ele era precavido para as ocasiões. Prevenir é bem melhor do que sacrificar. A prevenção é bem melhor do que a cura. Paulo era prevenido. E ele tinha depósitos. Agora lembrou-se disto. Traga a capa. Não havia possibilidade da aquisição de uma ali. As circunstâncias eram desfavoráveis, mas Paulo tinha depósitos. O inverno ainda não tinha chegado, mas Paulo já se previne. Olha, traga para mim, porque o inverno vai ser forte. Nós não sabemos aproveitar os bons momentos. Os momentos de bonança que temos, sabia? Nós nos esquecemos que amanhã podemos ser surpreendidos por dificuldades. Por isso nunca trabalhamos com a prevenção. Sempre à margem do automático, da correria. Mas aqui, olha, está um exemplo de prevenção. Outra coisa, Paulo valorizava os seus pertences. Preparado para adversidades, conectado com os momentos, ele tinha essa habilidade de dar valor ao que ele tinha. O ser humano é murmurador, ingrato. Como crentes em Jesus Cristo, não conseguimos fazer a diferença. Nos tornamos assim também. Deus nos dá uma casa. Nós não ficamos contentes, queremos uma maior. Não é errado você ter, pedir e receber de Deus. Ele sempre vai dar. Mas entenda a aplicação do apóstolo Paulo aqui, olha. Paulo dava valor aos seus pertences. Ele não podia ter pedido uma oferta para comprar outra capa para ele? Não. Ele dava valor. Tu tens valorizado o que Deus tem te dado? Eu tenho valorizado o que o Senhor tem me dado? Ou eu me tornei um murmurador, um reclamão, ganancioso, ingrato, egocêntrico, orgulhoso? E aí é um perigo, porque eu posso entrar num processo de comparação, meio degrauzinho para um dos piores sentimentos, inveja. Quando Paulo também disse, alegre-se com quem estiver se alegrando e chore com quem estiver chorando.
quando eu escuto um testemunho do que Deus fez pelo meu irmão, que é parte integrante do corpo, nós não cantamos, somos corpo. E assim bem ajustados, unidos, vivendo em amor, uma família. Será que eu me alegro com a bênção do meu irmão? Ou eu vou correr atrás para competir e ter uma melhor ou maior? Isso é muito sério. Paulo deu valor ao pertence, à capa dele. Mostra também que ele tinha reservas. Nós precisamos trabalhar a prevenção dentro de nós. Inclusive espiritualmente falando. Quando as coisas estiverem bem, é aí que eu devo orar mesmo. Porque quando as coisas não estão bem, se torna mais difícil orar. Ou eu estou enganado? Agora nós agimos no inverso. Quando as coisas estão ruins, nos desesperamos, pedimos oração, não nos sentimos às vezes fortalecidos para tal, e quando as coisas estão bem, linha para a casa do Senhor, para os amigos que outrora foram grandes intercessores. Achamos que subimos de nível, queremos trocar os amigos ou as amizades para nos relacionarmos de acordo com o nosso nível. Mera ilusão do mundo. Mas Paulo dava valor ao que tinha. Dê valor ao que tem, dê valor à sua casa, dê valor ao seu marido, dê valor à sua esposa, dê valor aos seus filhos, inclusive em qualquer adversidade que seja, tenha a certeza que o Senhor é contigo. Não entre no mundo da comparação, porque isso vai gerar a competição, e acompanhado pode vir a inveja, e ela corrói até os ossos, mas o Senhor é maior para nos dar gratidão por tudo que temos. Davi disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Em tudo eu devo glorificar ao Senhor, e a minha vida deve testificar isso. Quem sabe hoje é uma tarde que Deus te fará lembrar onde existem capas que foram deixadas para trás, que agora serão verdadeiro socorro. Deus nos fará lembrar dos depósitos que tivemos nos momentos bons ou até difíceis, para nos socorrer agora. Aleluia! Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meu querido, você tem o cabelo meio grisalho? Está com uma máscara azul e uma camisa ou camiseta polo azul marinho. Eu quero que levante a mão. Do seu lado tem uma serva de Deus de branco. Faça assim, isto. Estendida está as mãos do Senhor Jeová para trazer saúde ao irmão esta tarde aqui. As mãos do Senhor. As mãos do Senhor Jeová estão estendidas na região da sua nuca. E ele me diz que normaliza a pressão arterial da sua cabeça hoje, a pressão arterial do físico no sentido geral, e que ele entra em todos os nervos e na corrente elétrica de toda a sua cabeça, de toda a inervação, e está acalmando. Pressão agitada, a mente agitada, precisando pensar 50 soluções num único segundo, vivendo um momento difícil, levou alguns prejuízos trazidos de forma injusta, por inclusive pessoas ajudadas por ti. Vives um conflito e um confronto interno de uma autodescoberta, de se repaginar para recomeçar, e não está conseguindo arrumar o caminho de recomeçar. Por isso a saúde foi afetada, mas o nosso Deus te dá saúde esta tarde, e Ele diz que há uma porta nova aberta, e que Ele vai envergonhar os teus inimigos, e que o nome dele será engrandecido
engrandecido de maneira especial. Ao cabo dos próximos 47 dias, ele começará a trabalhar com sinalizações extraordinárias, vai mudar a história, a página, e vai ser exaltado o nome dele na sua história. Aleluia. Aleluia. Isso aqui foi gravado? Está gravado? Amém. Eu não gosto que me grave quando eu estou sozinho, mas no púlpito eu gosto que grave. Eu não estou dizendo que você não está acreditando, mas é porque Deus me disse limite de dias, então eu gosto que fique frisado certinho as palavras que eu disse. Usado por Deus, é óbvio. Senão, se eu disser aqui, você tem também uma máscara azul. A sua blusa, minha querida, tem alguns enfeites brancos aqui, alguns desenhos brancos. Você olhou para ela e o seu cabelo tem tons de marrom escuro. Está com os braços assim. Eu quero que você levante a sua mão, por favor. Faça alto para eu enxergar aqui. Isto é você mesmo, minha querida. Deus também te dá saúde esta tarde. A mão de Deus chega e te cura de gastrite. A mão de Deus chega e te cura de colite. Com isto, canta e dá graça. Eu não sei o que é colite. Ele me diz que é um problema no intestino. Está sendo gravado, a doutora Genilda explica direitinho para nós depois. Eu não digo que você não duvida. Que você duvida. Deus está te curando esta tarde aqui. Estes problemas na saúde, eles são oriundos de guerras espirituais. Os últimos 2 anos têm sido de guerra espiritual na sua vida. Você tem se perdido dentro de si. O nosso inimigo tem feito você passar nervoso diariamente, te confrontado e afrontado, questionado a sua índole, o seu caráter. Você tem medo de você de alguns 5 anos atrás, porque você diz: Deus, eu não posso recuar e não posso permitir que aquela de 5 anos atrás renasça dentro de mim, porque eu tomarei atitudes drásticas. Isto tudo te perturba, inibe o teu sono, traz uma guerra espiritual, e você tem a sensação, às vezes até de sombras em volta de você. É o próprio inferno. Deus está destruindo este mal esta tarde. Você vai voltar a dormir em paz. Este sentimento de medo e de insegurança que te sonda e te ronda, mesmo lá na 25 de março, com milhões de pessoas, parece que atrás de você tem uma nuvem maligna, zumbidos no ouvido, vozes do além. Deus está repreendendo esta tarde. Ele vai te dar calma, Ele vai te devolver sono reparador. Você pode dormir de hoje a sábado. Você levanta cansada, irritada, nervosa, com distúrbios intestinais e gástricos. O Senhor te curou dos distúrbios. Entra no seu emocional e cessa esta guerra espiritual. Você vai se redescobrir, vai se reconstruir, e o nome do nosso Deus será exaltado na história. Aleluia! Louvado seja Deus. Paulo diz assim também: traga os livros. O mundo grego, na época, era antenado. Muitos filósofos. Na primeira carta, ele até diz: olha, não se deixe levar por vãs filosofias. Porque a contextualização, naquele instante, era isso. Muita cultura. E Paulo,
para poder estar atualizado no contexto daquele instante, ele era um exímio leitor. Para pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo, nós precisamos de informações, até mesmo informações seculares, porque o Senhor nos levará à palavra e nos orientará no versículo, no texto exato, para nós nos defendermos. Quando Paulo diz assim, traga os livros, ele mostra que as adversidades não o intimidariam para ele ler, usar a mente com coisas úteis. Não tem um ditado que dizem por aí, e que é uma realidade, que é um provérbio, grandes ensinamentos ditos em poucas palavras. Se você ler o livro de Provérbios de Salomão, você vai ver isto. Que mente vazia é oficina do adversário, que eu não gosto de dizer o nome dele. Eu gosto de dizer o nome de Jesus, porque esse faz bem. Ele só se tiver que ser expulso, para ele ter consciência que é ele, aí a gente diz o nome dele. Não é? Mente vazia é oficina de Satanás, não é assim que dizemos? Quando nós procuramos ocupar a nossa mente com o que faz bem, brechas são fechadas. Uma boa leitura é uma ótima solução para tal. Eu disse que ele se prevenia. Traz a capa. Eu protejo o meu corpo do frio. Traga livros. Eu protejo o meu emocional, a minha mente, para ela não ficar vulnerável aos ataques do mal, a questionamento, e vou também me atualizando, para eu ter defesa através da palavra. Traga os livros. Conhecedor eclético do momento que atravessava. Atualizado. Com isso, a pregação de Paulo era fortalecida. Os livros, uma fonte para Paulo se contextualizar e ter argumentos. Quando você está ocupado com a mente, os teus olhos não se desviarão para quedas. Os teus pés, as tuas mãos. O emocional está ocupado, preservado. A pornografia não vai ter lugar. O maquinar o mal não vai ter lugar. Eu cresci ouvindo minha mãe, ela dizia isso, tinha hora que me irritava. Mas ela dizia muito este versículo. Na eternidade eu vou agradecer. Miqueias 5, Miqueias 2 ou 5, não me recordo agora. Quando o profeta dizia assim, olha, eles não dormem, maquinando o mal que cometerão no dia seguinte. Devido à condição que Paulo iria enfrentar, aqui, você, meu querido, tem uma máscara azul marinho, na sua camiseta tem alguns desenhos aqui, isto. Eu quero que você e a irmã do lado levantem as mãos, por favor. Isto. Deus não está me dizendo a condição cível de vocês. Eu vou seguir literalmente a voz do Espírito, com a plena certeza que o nosso Deus não envergonha ninguém.
Nosso Deus não. Vocês aí são um verdadeiro milagre. Os dois sentadinhos um do lado do outro é um milagre. É uma derrota para o inferno. Uma derrota para o inferno. Você, meu querido, é uma frustração para o inferno. O inferno traçou planos para você. Traçou. Ele tinha motivos e referências familiares para você ser igual. Vai seguir o curso. É mais um que eu vou envolver, vou enganar, vou deixar pobre, liso, vou fazer dele um mulherengo qualquer por aí. Ele traçou certinho assim. Mas o Senhor disse, não. Eu pego ele no imã porque eu conheço o interior e o caráter dele. Desde guri, você é diferente de tudo no meio dos teus. Desde moleque. Você é o patinho feio. Diferente de tudo. Na forma de ser, pensar, agir, até no sentido externo. A aparência, diferente de tudo. Mas é o correto. Tornou-se, Deus não está expondo sua família. Tornou-se o patinho feio por conta da conduta ser diferenciada. Era a mão de Deus te atraindo aqui assim. A mão de Deus te atraindo. Deus tem traçado uma história extraordinária a favor de vocês. Porém, nos últimos 2 anos, o derrotado tentou se levantar e dizer, não, eu não posso perdê-lo. Você está em guerra interna. Não estou dizendo que você está em guerra interna, nada no sentido pejorativo da palavra. Você está em guerra interna. Você diz ao Senhor que é inadmissível algumas condições e adversidades enfrentadas por você. Deus, eu não aceito. Aí você está com dificuldade de se comunicar. Tornou-se nervoso, estressado, com dificuldade de falar as coisas. A serva de Deus do seu lado, emocionalmente está absolutamente fragilizada, porque esta guerra que você passa, ela passa no sentido espiritual. Ela tem a percepção que alguma coisa espiritualmente está errada. Então, emocionalmente, ela se fragilizou. Está sem saúde neurológica, você estava até agora com fibromialgia emocional. Dói todo o seu corpo. Canta e dá graça. Fibromialgia emocional, dói todo o seu corpo e tem hora que parece que circulam agulhas no seu sangue. Canta e dá graça. Deus está te curando, você estava toda inflamada. Deus está te curando. Aleluia. E o Senhor manda eu dizer que Ele resolveu essa história por vocês hoje. Deus vai te dar vitória, meu querido. Você não vai morrer. Você não vai ser derrotado. Esta guerra vai cessar, porque o Senhor te fortalecerá, forjará as tuas ferramentas. Você perdeu e não perdeu pouco dinheiro. E não perdeu pouco dinheiro porque optou por Jesus Cristo. Disse, não, eu não largo o meu Jesus por esta proposta de dinheiro. Eu fico com o meu Jesus, mas eu não me corrompo. Zombaram de você, criticaram você. E até ontem continuavam tentando te persuadir. Mas o Senhor diz que esse povo vai sumir, vai sumir. E Deus mandou eu te dizer, canta e dá graça. Que Ele não precisa de ninguém para abrir porta para você. Ele não precisa de político algum para abrir porta para você. E que Ele vai te surpreender nos dias que estão próximos. Abrindo portas pequenas. Serão pequenas. Mas estas portas pequenas, quando você entrar por dentro delas, tornar-se-ão enormes.
e vai ser glorificado o Senhor Jeová na sua história. Saia daqui vitorioso em nome de Jesus e saia daqui, minha querida, com saúde segura no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Paulo era contextualizado, atualizado. Obrigado. Atualizado. Não é porque servimos ao Senhor, ainda estamos aqui num corpo corruptível, mas aguardando a perfeição e a incorruptibilidade. E seguros que o Senhor é conosco e nos faz ser vencedores. Mas não é por isso que precisamos nos tornar espiritualizados e muito menos alienados. Paulo não era alienado. Paulo não era conduzido por ventos de doutrina. Paulo não era conduzido por vãs conversações, como ele diria ou disse na primeira carta. Paulo tinha defesa. Por quê? Porque ele lia os argumentos filosóficos, se atualizava, colocava isso à luz da palavra e não passava vergonha. Mas nós vivemos uma geração alienada. E se não tomamos cuidado, entramos na mesma. Mas que Deus nos dê sabedoria. E que nós tenhamos respostas bíblicas eficazes para todas estas adversidades ou modernidades que estão trazendo e que sejamos informados de forma correta. Cuidado com a fake news, não é um termo do momento? Aí nos tornamos crente fake news. Você é crente, sou, mas não tem conhecimento de causa do momento que vivemos. E aí se torna massa de manobra. Eu não estou politizando nada aqui, entenda a aplicação da palavra. São termos usados aí por muitos que nem sabem o que é. São termos usados aí. Nós nos tornamos massa de manobra. Paulo não era massa de manobra. Paulo conhecia. Opa, o que diz o fulano aí? Ah, ele diz isso, isso, isso. Mas a Bíblia me diz isso. Então eu fico com a Bíblia. O que diz o cicrano, o grego, tal, assim, assim, assim. Ele diz aquilo, Paulo. Mas a Bíblia me diz é isso. E eu fico com a Bíblia. É. Agora nós nos espiritualizamos. Mas não somos espirituais. Quando Paulo diz, traga os livros. Você do cabelo vermelho, meu filho. Deus está te dando vitória esta tarde aqui. Há um louvor desse mesmo conjunto que cantou, que foi cantado aqui o último hino, diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Você deveria cantar este hino de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, 24 horas por dia, porque literalmente você é um milagre aí. Um milagre físico, porque o Senhor te guardou da morte. Um milagre emocional, porque por ter te guardado da morte, Ele guardou o teu emocional, o teu psicológico, de não enlouquecer. Um milagre espiritual, porque a última coisa que você acreditaria é que um dia estaria tocando e cantando na casa do Senhor. Era a última coisa que poderia acontecer. Mas você contrariou tudo e hoje está aqui dizendo que Jesus é maravilhoso.
optou por Jesus. E parece que a coisa piorou. Ficou sozinho, só com Jesus. Linha, amigo e muita gente importante, caiu fora. Optou por Jesus e ficou com um futuro financeiro comprometido. Teria muito dinheiro se tivesse seguido os projetos traçados pelo mal. Optou por Jesus e ficou à mercê de uma dependência, às vezes miraculosa, vai além de um milagre, miraculosa, surreal. O Senhor conhece os teus sentimentos internos e as tuas declarações a Ele, elas comovem o céu. Eu não vou te expor, mas você diz ao Senhor: se um dia o Senhor perceber que eu posso me iludir novamente e tentar voltar para o amanhã, eu prefiro que o Senhor me guarde a 7 palmos, mas não me deixe me iludir mais. É uma segurança que criou dentro de você. Eu morro, mas o meu Jesus eu não posso largar mais. Eu não posso e eu não vou largar mais. Aí por conta disso o preço é altíssimo, de ter que dizer não e mais não e mais não, e ser zombado pelo maligno. Literalmente ele zomba, às vezes com caretinhas imaginárias, fazendo para você. Mas o Senhor Jeová diz que estas caretinhas imaginárias, elas vão sumir esta tarde. Elas não visitam mais o teu quarto. Estas caretinhas imaginárias não visitam mais o teu quarto. Não vão mais na cortina, elas não vão mais. A partir de hoje elas não vão. Porque Deus está mandando a unção e a virtude do Espírito lá. E elas vão ser afugentadas e vão voltar lá para o inferno. Diríamos assim. Quanto às renúncias, o nosso Deus diz que te fará um homem próspero, abençoado, um pai de família responsável, e o nome dele vai ser glorificado nisto, porque ele vai criar porta, como que diz ali, ele cria caminho na tormenta. Há um outro versículo, ele abre porta com chave de madeira no meio da água. Ele vai abrir porta com chave de madeira lá no meio da água. Ele vai fazer milagres para abrir porta para você. Deus vai te dar um apartamento, não sei como ele vai fazer, mas ele vai te dar um apartamento. Ele vai trabalhar. O nome dele vai ser glorificado no meio da sua família. Sabe por quê? Jesus vai salvar no meio da sua família. Ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai pacificar situações, ele vai resolver. E vai ser engrandecido o nome dele acima de todas as coisas. Aí depois ele diz assim: traga também para mim os meus pergaminhos. Estes pergaminhos, na época, inclusive, as mensagens de Isaías, do profeta Isaías, Miqueias, a Bíblia ainda não estava compilada, organizada como nos nossos dias. As palavras dadas pelo Senhor a Moisés, elas estavam em pergaminhos, como também estes pergaminhos poderiam ser cartas, experiências do apóstolo Paulo em outras prisões, em suas jornadas, porque Paulo demorava dias para chegar num lugar, não tinha uma aeronave que me tira agora de Guarulhos e me deixa amanhã em Tóquio. Não. Então estes pergaminhos, cartas em construção, legado que seria deixado, partes das escrituras sagradas reveladas aos profetas, que eram guia do apóstolo Paulo, e ele era conhecedor, nós sabemos disso. Paulo era um judeu, judaizante, conhecedor das escrituras, mas não praticante. Até o dia que ele encontrou-se com o Senhor, sendo Saulo, lá na estrada de Damasco, e foi transformado para Paulo.
Mas aqui, Paulo dizia, traga os pergaminhos. Paulo precisava também do consolo e conforto espiritual, da segurança e da estabilidade que a palavra de Deus nos traz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi a mesma no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é como mel, espada penetrante de 2 gumes que sonda a divisão da alma e do espírito. E Paulo precisaria de força espiritual. E só na palavra nós encontramos isto. Então ele diz, traga os pergaminhos para mim. Outra coisa, em meio a uma adversidade, a uma injustiça, também os possíveis pergaminhos de cartas, ainda que seriam escritas ou completadas, Paulo se preocupa com o legado que deixaria. Ele mostra que não era individualista, que tinha chamada de verdade, que amava a chamada e que estava preocupado com a geração futura, inclusive conosco esta tarde aqui. Aqui está o maior dos pergaminhos, a palavra do Senhor, bússola para a nossa vida. E quando nós damos licença para que ela faça morada no nosso coração, a nossa conduta é diferente. No meio da prisão, do calabouço, da insalubridade, da injustiça, da malignidade, das adversidades, nós temos a palavra de Deus para nos confortar, nos consolar, nos nortear, nos fortificar, nos edificar e nos dizer que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Gritando, né, Vaz? Parecendo você. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cadê o seu pergaminho no casamento? Nos relacionamentos familiares, no relacionamento com os filhos, na chamada, na vida espiritual. Veja bem, ele pediu por últimos os pergaminhos, porque ele queria dizer assim, traga, mas é os pergaminhos, é a palavra que fecha tudo, porque sem ela, eu não chego a canto nenhum, sem ela, eu não venço nada, e sem ela, eu não passo deste mundo para outro, testificando, como acabei de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A palavra. Onde existe a palavra, existe o temor, que é o princípio da sabedoria, e a sabedoria se adquire aqui, ó. A palavra branda desvia o furor. O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a resposta. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Pode estar lá na prisão, lá no calabouço, mas consegue levantar de manhã e dizer, este é o dia que fez o Senhor. Ele pode mudar a minha história. Se não mudar, ele muda amanhã. Se não mudar amanhã, o mês que vem. Se não mudar, eu chego no céu, mas eu sou mais do que vitorioso. Você está de vermelho, meu filho. Aí, de boné. Levante a sua mão, por favor, meu querido. Isto. Não estou dizendo que você não acredita em mim aqui, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Para se autoproteger, e você soube se blindar muito, você é extremamente calado, discreto, reservado, introspectivo, mas ao mesmo tempo é observador. Porém, esta blindagem toda, ela foi gerada nas decepções da vida.
Você então se blindou para não se decepcionar mais e tentar superar-se a si mesmo. Nos últimos tempos, esta blindagem não está te fazendo bem, porque ela tornou-se uma canga, um peso. Você se anulou. Eu não sou mais eu, Deus. Eu não sou mais eu. Mas você ainda tem medo. Tanto quanto o nosso irmão aqui. Você é um milagre estando aqui na casa do Senhor. Você é um milagre. Estando aí na casa do Senhor. As grutas, vilarejos e esquinas por aí testificam sobre o seu dia de ontem e dizem: ele é um milagre aqui. O Senhor te escondeu uma capa do céu, te protegeu, te preservou e te guardou. Hoje, primeiro Deus diz a mim que vai dar saúde a você. Você é predisposto a ter dor de cabeça emocional. E elas cada dia se acentuam mais. Enxaqueca emocional, mal-estar no olho. A pressão do seu olho sobe. Você sente tremorzinho nas pálpebras. E às vezes até na boca. Deus inclusive te deu livramentos de derrame. E eu me dirijo a um moço novo. Deus está te curando hoje. E o Senhor vai entrar nesta fortaleza sua, que é uma autoproteção. E Ele vai desfazer esta estrutura de autoproteção para devolver você para você. Você tem saudade de você. Diz: Deus, eu não posso continuar assim. Você tem saudade de você e Deus vai te devolver você para você. Canta e dá graça. Com isso a história vai mudar. As tuas ações, reações serão maduras. Entenda, eu não o conheço. E como eu frisei aqui, nós não servimos um Deus expositivo. Deus está te dando maturidade, é o teu sonho. Eu quero ser um homem maduro, Deus. Nada sexual aqui. Eu quero ser um homem maduro. E eu não consigo. Eu quero provar ao contrário. Porque ninguém acredita em mim, você é um desacreditado. Mas você era. Porque Deus está tirando esta tua autoproteção, vai devolver você para você. Um rapaz brincalhão, extrovertido. Inclusive ele vai usar isto para a obra. Deus tem chamada na sua história. Aleluia. Deus tem chamada na sua história. E Ele vai desenvolver uma chamada. Isso vai contrariar você por dentro. Ele vai desenvolver uma chamada. Ele não vai te colocar em linha de frente. Ele poderia te colocar aqui, ó, no lugar do pastor amanhã. Não é isso que Ele vai fazer. Mas Ele vai te colocar como um braço de ferro. Aquele que enxerga detalhes que o pastor não enxergou. Para a estruturação da igreja, de forma organizacional. Deus há de fazer um rebuliço na sua história. Vai contrariar o inferno e vai engrandecer o nome dele nisto. Amém. Que Deus nos dê esta presença de espírito de Paulo. Vivemos os últimos dias. Há um louvor na harpa que diz assim, ó: tudo nos mostra que Cristo já volta. O assembleiano vai lembrar. Breve Jesus voltará. Nunca as evidências foram tão próximas. Irmã, minha querida, aqui, olha, com a blusa listrada. Levante a sua mãozinha aqui. Isto. Deus me mostra o seguinte. Como se um estilete do céu rasgasse a região do seu coração. Rasgasse aqui assim. Entrasse no seu coração. E fizesse também um rasguinho no seu coração. E com isso, ele liberava
o funcionamento do teu coração. A pulsação exata do músculo. O coração da senhora batendo é um milagre. É um milagre. Mas o Senhor está sendo o seu cardiologista hoje. E Ele me diz assim, diga a ela que eu não preciso de ponto de safena. Ela precisaria num outro momento. Mas eu estou fazendo uma cirurgia no coração dela hoje. Desobstruindo, trazendo a Ele a capacidade novamente de deixar a fluência do sangue normal, para distribuir para todas as artérias, porque é comprometida a fluência do sangue, que vai oxigenar-se no coração, distribuir para as artérias. E um dos maiores sintomas é que ela está com a circulação sanguínea comprometida. Minha serva está com as veias que irrigam o sangue das pernas todas inflamadas, com varizes internas estouradas. Minha serva sente dor nas pernas, cãibras fortíssimas nas pernas, não tem posição para dormir. Minha serva sente fadiga. Se ela subir 2 degraus, parece que ela subiu a escadaria da Sé. Minha serva sente dor de cabeça. Minha serva sente dor no olho. Minha serva sente ardor no nariz. Tudo isto porque havia um comprometimento que tornava-se cada dia mais sério nas condições cardiológicas que distribuíam sangue para as artérias. Mas avise-a que a cirurgia foi feita pelo céu. A cirurgia foi feita pelo céu. Tudo que foi citado agora como sintoma acabou. E minha serva pode começar a olhar ao céu e dizer que ela vai mudar a oração dela para a oração de gratidão. E não mais vai me entrar com petição. Porque ela vai dizer há algum pouco tempo aí no futuro: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque eu vou completar uma obra iniciada e trarei alegria ao coração dela, e até um voto, um propósito que ela tem comigo, ela vai trazer à casa do Senhor para cumprir, porque a minha parte eu vou fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Eu quero que você fique em pé, dá licença. Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar aqui à frente. Eu queria poder me dirigir de forma individual a todos. Mas aí eu dependo do Espírito Santo. Porém, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial reservada a cada um de nós aqui esta tarde. Você pode estar enfermo, não foi aí apontado, mas o Senhor sabe onde está a enfermidade e Ele é o Deus que cura. Amém? E nós vamos orar. E o Senhor tem uma bênção especial para você. Vamos orar ao Senhor? Curva aí a sua cabeça. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade ímpar, especial que tivemos de estarmos aqui na tua casa, por estes momentos, compartilhando uma porção da tua palavra, começando por mim. Me ajude a colocar em prática, que eu tenha sempre a lembrança de Troa de Boa, que eu tenha sempre a lembrança da capa, que eu tenha sempre em mãos os livros e os pergaminhos, e que eu nunca me esqueça dos verdadeiros amigos, como aqui Paulo nos diz, como Carpo. Eu te peço uma bênção especial agora a favor de cada família aqui representada. Na autoridade do teu nome eu ordeno a bênção da saúde, cura. Eu ordeno que as enfermidades nos ossos, no sangue,
ordeno em nome de Jesus que qualquer enfermidade no intestino seja repreendido agora, no estômago, emocional, psicológica, psiquiátrica. Em nome de Jesus nós ordenamos a cura. Acima de tudo também a bênção espiritual, que saiamos, que os servos do Senhor que estão imbuídos aqui neste evento, neste seminário da família, que saiam todos transformados pelo poder da palavra, que não fique nenhuma sequela, nenhum resíduo do que foi trazido nestes dias, mas que todos sejam depositados no altar, que toda opressão do mal, toda forma de agir do maligno seja dissipada, que haja vitória e o teu nome seja louvado. Nós cremos na tua fidelidade, por isso nós te agradecemos pela bênção e vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.